Fala rapaziada, bem-vindos ao NerdBet, palpites de futebol. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e neste vídeo eu vou trazer para você palpites e análise de futebol dos jogos do domingo, dia 25 de agosto. Mas antes, rapaziada, se você é novo por aqui, já clica no botão de se inscrever para fortalecer o canal. Se está gostando dos nossos palpites, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que esse seu amigo se torne lucrativo como você. E claro, dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui dentro do YouTube. Bom, sem mais delongas, bora iniciar as análises de palpites deste domingo. Domingo de Brasileirão, domingo de Premier League. É um grande domingo. Vamos estar iniciando a nossa primeira análise de futebol pelo Brasileirão Série A. Bahia versus Botafogo. Início às 16 horas. A odd paga 2,20 Bahia, 3,20 Botafogo e 3,30 para o empate. Bom, em sequência individual, Bahia 3 vitórias consecutivas após sofrer bastante para tentar recuperar o seu ritmo de vitórias. O Bahia não estava com uma sequência nada boa entre outros jogos. Vem a 3 jogos sem sofrer gols. A 8 jogos saiu menos de 2,5 gols. Já o Botafogo sofreu gol nos últimos 8 jogos. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5 e em 5 de 6 bateu ambos marca. Em confronto direto, o Bahia não perde a 3 confrontos para o Botafogo e o Botafogo sofreu gol nos últimos 3 confrontos diante do Bahia. O confronto mais recente causou a eliminação do Botafogo da Copa do Brasil. Então, o Bahia venceu o Botafogo fora de casa nesta atual temporada pelo Brasileirão Série A, primeiro turno, empatou no jogo de ida da Copa do Brasil e venceu no jogo de volta por um placar de 1-0. Bom, na classificação estamos falando de um dos melhores mandantes da competição. O Bahia tem a quinta melhor campanha em seus domínios, 11 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, marcou 17 gols, sofreu 7, 25 pontos conquistados em seus domínios. Fora de casa, o Botafogo tem a melhor campanha, ou seja, a melhor visitante da competição, 12 jogos, 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, marcou 21 gols, sofreu 15. É o Botafogo na briga direta pelo título e o Bahia na briga por uma vaga no G4 e permanecer no G4, ou seja, regulamentação ali, ficar no G4 até o fim da temporada. Então, para essa partida, na casa do Bahia, vai ser um jogo bem complicado. O Bahia vem fazendo bons jogos em seus domínios, mas o Botafogo pode dar o troco, como na temporada passada venceu o Bahia em próprio estádio do Bahia. Então, vou estar deixando aqui um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para o jogo do Fortaleza versus Corinthians, início às 16 horas. Domingão, a equipe do Fortaleza vem fazendo uma campanha avassaladora em seus domínios, paga uma odd de 1,80 para vencer o Corinthians. Corinthians paga uma odd de 4,50 para vencer o Fortaleza e o empate 3,40. Em sequência individual, o Fortaleza vem muito bem, vem a mais de 10 jogos sem derrotas, ou seja, está invicto a mais de 10 jogos, saiu ambos marca em 7 de 9, foi a primeira equipe a marcar em 5 jogos, e o Corinthians vem a 6 jogos sem derrotas, em 5 de 6 bateu menos de 2,5 gols. Em confronto direto, o Fortaleza vem a 6 confrontos de invencibilidade, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, e 9 de 10 saiu menos de 2,5 gols para essas equipes. Bom, nos últimos 3 confrontos aí, uma vitória do Fortaleza em casa e 2 empate na casa do Corinthians. Na casa do Fortaleza as coisas mudam, meu parceiro. O Fortaleza em casa enfrentou o Corinthians aí em 3 oportunidades, 4 oportunidades e venceu as 4, meu parceiro. Só para você ter um pouco mais de noção, o Fortaleza atuando em casa vem fazendo a melhor campanha do Brasileirão. É uma equipe que tem um investimento técnico inferior a Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, ao próprio Bahia também. Então é uma equipe inferior tecnicamente, está lá brigando por título, por incrível que pareça. Só para vocês terem uma noção, Fortaleza em casa vem fazendo a melhor campanha do campeonato, em 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 19 gols marcados, 6 sofridos, 30 pontos conquistados. Então
campanha invejável, a campanha do Fortaleza, diante de equipes que tem elenco milionário. Já atuando como visitante, o Corinthians não faz uma boa campanha. É a equipe que vem fazendo a pior campanha desse brasileiro desde ponto corrida aí que começou. O Corinthians nunca vi aí o Corinthians fazer uma campanha dessa. Então, o Fortaleza é bem favorito. Não tenho o que comentar. Vou estar deixando Fortaleza com empate a nula, sendo bem usado Fortaleza para vencer o jogo. Vamos agora São Paulo versus Vitória. Início às 18h30. São Paulo paga uma odd de 1.44 como favorito. A equipe do São Paulo, atuando em casa, vem fazendo a segunda melhor campanha, abaixo apenas do Fortaleza. 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, vem jogando muito bem o São Paulo em casa. O Vitória fora de casa é diferente do Fortaleza, que é uma equipe nordestina. É uma equipe que vem deixando a desejar. Vem fazendo a 10ª campanha e 15ª campanha. Ou seja, 6ª pior campanha da competição. Então, atuando como visitante, o Vitória não faz bons jogos. É uma equipe que está ali encrencada, querendo ser rebaixada. Então, em sequência individual, a equipe do São Paulo em 6 de 7 bateu menos de 2.5 e o Vitória em 4 de 5 menos de 2.5. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. O São Paulo nos últimos confrontos vem a 5 vitórias consecutivas e o mais recente venceu fora de casa por um placar de 3-1. Agora atuando em casa com o apoio da sua torcida, querendo permanecer e buscar título, vou deixar a vitória do São Paulo para vencer. Flamengo versus Bragantino, início às 20 horas. Flamengo paga uma odd de 1.55. Em sequência individual, o Bragantino vem a 7 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 8. Em 4 de 5 saiu mais de 2.5. Em 5 saiu ambos marcas. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer e o Flamengo em 6 de 7 saiu menos de 2.5. Em confronto direto, o mais recente foi 1-1 e o anterior, o Flamengo jogando em casa, o Flamengo venceu. O Flamengo em casa é uma equipe competitiva, vem fazendo a 7ª melhor campanha da competição. Em 11 jogos, 7 vitórias, apenas 2 derrotas. Marcou 17, sofreu 11, 23 pontos conquistados, mas vem perdendo jogadores, peças importantes como Gabigol, Pedro e Arrascaeta. É decadência de lesões. Já o Bragantino fora de casa vem fazendo a 5ª pior campanha, muito diferente do Bragantino de edições anteriores. Em sequência individual, como já mencionei anteriormente, e para essa partida não tenho o que comentar, vou estar deixando o Flamengo para vencer o jogo. Vamos agora para a Premier League. Temos o jogo do Wolverhampton versus Chelsea, início às 10 da manhã. Início de temporada aí, é apenas a 3ª rodada para essas equipes. Chelsea joga como favorito, paga uma odd de 1.73. Em sequência individual, vem a 4 jogos sem obter êxito, a 4 jogos sofrendo gol. Em 7 de 9 saiu ambos marcas mais de 2.5. Foi a primeira equipe a sofrer em 5 de 6 e também perdeu o primeiro tempo. O Wolverhampton em 6 de 8 perdeu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a sofrer. Em confronto direto, o Wolverhampton 3 vitórias consecutivas nos últimos confrontos. Chelsea sofreu gol nos últimos 3, nos últimos 2 recentes aí, deu Wolverhampton. E para essa partida, com uma opção de mínimo possível zebra, vou estar deixando Wolverhampton com empate e como tipo simples, mais de 1.5 gols. Liverpool versus Brentford, início às 12h30. A equipe do Liverpool paga uma odd de 1.25 como favorito. É uma equipe que vem a 10 jogos de invencibilidade. Foi a primeira equipe a marcar em 8 de 9. Em 7 de 9 venceu o primeiro tempo. E o Brentford vem a 3 jogos sem derrota, sofreu nos últimos 8. Em 6 de 8 saiu mais de 2.5, saiu ambos marcas nos últimos 8. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto só deu Liverpool nos últimos 3 confrontos. Lembrando, nos últimos 2 goleadas, vou deixar Liverpool para vencer ou mais de 2.5 gols. Pela La Liga da Espanha, temos o jogo do Real Madrid versus Real Valladolid. Início às 12 horas. Real Madrid muito favorito. Em sequência individual, o Real Madrid vem a 3 jogos sem derrotas. Em 5 de 7 saiu menos de 2.5. E o Real Valladolid, time do Ronaldo Fenômeno, em 5 dos últimos 7 bateu mais de 2.5. Em 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em 7 de 8 saiu ambos marca. Em confronto direto, o Real Madrid vem a 5 vitórias consecutivas, 5 sem sofrer gol e a 15 jogos de invencibilidade. Nos últimos 2 vitórias do Real. Vou deixar Real Madrid para vencer no primeiro tempo. Vamos lá, Atlético de Madrid versus Girona, às 16h30. O Atlético de Madrid favorito, paga uma odd de 1.62. Em sequência individual, a equipe do Atlético vem a 5 vitórias consecutivas. Foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5. Girona em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, sofreu gol nos últimos 3 e vem a 3 jogos sem vitória. Em confronto direto, nos últimos 10, Girona sofreu gol. Em 8 de 10 saiu ambos marcas. Então para essa partida é um jogo para mais de 1.5 gols. Se você é mais ousado, ambas as equipes marcam. Em Itália, Série A, Torino versus Atalanta, início às 13h30. A odd paga o favoritismo para o Atalanta. Em sequência individual, o Atalanta 3 derrotas consecutivas, 4 jogos sofrendo gol, em 4 vem sem vitória. Em 7 de 8 saiu mais de 2.5, em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Torino vem a 4 jogos sem derrotas, em 6 de 8 saiu mais de 2.5, em confronto direto. Em 10 bateu mais de 2.5, em 6 de 8 bateu
ambos marcam. Último confronto 3-0 para o Atalanta em casa, e o Torino também conseguiu surpreender o Atalanta em seus domínios pelo mesmo placar. Então, para essa partida, ficarei no mercado para mais de 1.5 gols. Napoli versus Bolonha, às 15h45. Napoli paga uma odd de 1.90. Bom, o Bolonha vem a 3 jogos sem derrotas e o Napoli a 3 jogos sem marcar gols. Em confronto direto, 3 confrontos aí, o Bolonha não perde. Então, para essa partida, será um jogo bem equilibrado tecnicamente. Então, eu vou estar deixando para você um jogo para mais de 1.5 e com uma opção de mínimo possível zebra, mais uma vez, Bolonha com empate. Roma versus Empoli, início às 15h45. A odd paga 1.53 para Roma. Em sequência individual, a Roma vem a 4 jogos sem derrotas. Ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 jogos, bateu menos de 2.5 gols. Em confronto direto, o Empoli sofreu nos últimos 9. Em 4 de 5 saiu mais de 2 para ambas as equipes. Então, para essa partida, atuando em casa com o apoio da sua torcida, vou estar deixando Roma para vencer o jogo. Alemanha Bundesliga, Wolfsburgo versus Bayern de Munique, início às 10h30. O Bayern paga uma odd de 1.48. A equipe do Bayern vem a 4 vitórias consecutivas, 6 jogos de invencibilidade. Em 6 de 7 bateu mais de 2.5. Em 5 de 7 ambos marca. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 8 venceu o primeiro tempo. E o Wolfsburgo vem a 3 jogos sem vitória. Nos últimos 4 confrontos deu Bayern. Nos últimos 20 o Bayern não sabe o que é perder. Nos últimos 2 deu Bayern. Então vou estar deixando o Bayern de Munique para vencer o jogo. Vamos agora para a França Liga 1. O jogo do Nice versus Tolonce, início às 12 horas. A odd paga 1.75 a favor do Nice. O Tolonce vem a 3 jogos sem vitória, a 3 sem marcar gols. Em 4 de 5 bateu menos de 2.5. E o Nice sofreu nos últimos 8. Em 7 de 8 bateu mais de 2.5. Bateu ambos marcam. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, em 4 de 5 bateu menos de 2.5 gols. O último confronto deu Nice 2-1. Aliás, deu Tolonce, e vou estar deixando para essa partida mais de 1.5 gols. Marseille versus Reims, início às 15h45. A odd paga 1.57 a favor do Marseille. Marseille vem a 5 jogos de invencibilidade. Ambas as equipes sofreu gol nos últimos 3. Em 5 bateu mais de 2.5 para o Marseille. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. E o Reims vem a 3 jogos sem vitória. Nos últimos confrontos, a equipe do Marseille sofreu gol nos últimos 4. Para essa partida, atuando em casa, com o apoio da sua torcida, vou estar deixando Marseille para vencer o jogo. Vamos lá. Vamos para Portugal, Liga Portugal. O jogo do Braga versus Moreirense, início às 16h30. A odd paga 1.53 a favor do Braga. Em sequência individual, o Braga vem a 8 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. E o Moreirense sofreu gol nos últimos 3. Em 4 de 5 bateu ambos marcas mais de 2.5. O último confronto deu Moreirense fora de casa. Mas para essa partida, ficarei no mercado para Braga para vencer o jogo. O Braga que vem fazendo jogos aí interessante e pode vencer essa partida. E rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro de mais dicas exclusivas, como as nossas dicas extras, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet. Estarei deixando o link na descrição e também irei disponibilizar o link do nosso canal do Telegram focado em apostas esportivas com dicas totalmente grátis. Então, link na descrição caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste domingo de Brasileirão, domingo de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Então podemos deixar para vocês esses jogos do Brasileiro, podemos estar deixando aí boas opções nos jogos do Brasileiro, como por exemplo, Fortaleza com empate anula, São Paulo para vencer, é uma boa opção. Podemos deixar também Flamengo para vencer e mais de 1.5 entre Bahia versus Botafogo. Agora já na Europa, podemos estar deixando o Liverpool para vencer, mais de 1.5 Atlético de Madrid versus Girona. Podemos estar deixando essa vitória do Bayern de Munique. Então mude sua dupla, mude sua tripla da forma que achar melhor. Vou tentar deixar aí formado o bilhete pronto como dupla ou tripla para que vocês possam visualizar e acrescentar e agregar bastante aí no seu dia a dia dos guris. Então esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez deixa o like, inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro, até o próximo, valeu!